A porta se fechou atrás do Dr. Fernando Braga, enquanto ele saía do tribunal. Helena Oliveira permaneceu sozinha na mesa de defesa, as mãos espalmadas sobre a madeira polida. O promotor se recostou na cadeira, braços cruzados, observando-a como se ela já estivesse condenada. "Senhora Oliveira!" A voz do juiz Carvalho cortou os murmúrios. "Onde está sua representação legal?" Ela abriu a boca, mas nada saiu. A galeria atrás dela fervilhava em sussurros. Repórteres nas últimas fileiras se inclinaram para a frente, câmeras prontas. Eduardo estava sentado 3 fileiras atrás da promotoria, o terno perfeitamente cortado capturando a luz. Ele nem tentava esconder o sorriso. A garganta de Helena apertou. Ela havia construído uma empresa de 20 para 2.000 funcionários, negociara contratos bilionários em 3 idiomas, mas ali, abandonada, acusada de uma fraude que não cometeu, se sentia pequena. "Meritíssimo, Este tribunal não pode prosseguir sem a devida representação." O martelo do juiz pairou no ar. Uma cadeira raspou no chão ao fundo. Helena não se virou. Manteve os olhos na mesa, nos dedos trêmulos, na pilha de documentos que não sabia usar. Passos avançaram pelo corredor central. Firmes, sem pressa. "Meritíssimo", uma voz disse. "Gostaria de auxiliar a senhora Oliveira, se ela me permitir." Helena virou a cabeça. Um homem parado ao lado da mesa de defesa. Uniforme azul marinho de zelador, crachá pendurado no bolso. Cabelo grisalho nas têmporas, mãos limpas, segurando uma pasta marrom desgastada. O juiz Carvalho franziu a testa. "O senhor é advogado registrado?" "Não, meritíssimo, mas posso atuar como assistente leigo, se a senhora Oliveira concordar." Helena olhou para ele como se estivesse vendo um fantasma. "Quem é você?" "Lucas Almeida. Trabalho aqui no tribunal. Conheço seu caso. Você é o zelador." A voz dela saiu mais alta que pretendia. Risadas abafadas ecoaram na galeria. Eduardo se inclinou para sussurrar algo ao advogado ao lado. Lucas não desviou o olhar. "Sim, senhora Oliveira", o juiz interveio. "A senhora está ciente de que pode solicitar adiamento para contratar nova representação adequada?" Helena olhou para a pilha de documentos. Para o promotor que já organizava seus argumentos. Para Eduardo, que esperava vê-la destruída. "Quanto tempo eu tenho?" 24 horas no máximo." Ela respirou fundo. 24 horas para encontrar alguém disposto a assumir um caso que todos consideravam perdido. 24 horas, enquanto sua reputação era despedaçada em cada portal de notícias. "Concedo 15 minutos de recesso." O juiz bateu o martelo. "Use-os com sabedoria, senhora Oliveira." Lucas esperou. Helena se levantou devagar, pegou a bolsa e passou por ele sem dizer nada. Mas ele a seguiu até o corredor. "Eu não preciso da sua pena." Ela parou perto da janela, de costas para ele. "Não estou oferecendo pena." "Então o quê? Entretenimento? Vai voltar para a sua sala de descanso e contar para os seus colegas que viu a bilionária cair?" Lucas colocou a pasta sobre o peitoril da janela. "Sala 4B, corredor leste. Tem água e privacidade. 5 minutos. Só me escute." Helena virou. "Por quê? Por que você quer me ajudar?" "Porque sei o que é ser destruído por fazer a coisa certa." Ele não piscou. "E por que seu ex-marido usou a cláusula 7? 3 do contrato social para transferir ativos 3 dias antes da auditoria fiscal. Ninguém está falando disso." O ar saiu dos pulmões dela. "Como você sabe da cláusula 7.3? Sala 4B. 4 minutos agora." Ela o seguiu. A sala era pequena. 2 cadeiras, uma mesa, uma janela com vista para o estacionamento. Lucas puxou uma cadeira para ela, saiu e voltou com 2 copos de água. Colocou um na frente de Helena e sentou do outro lado. "Você leu os autos?" ela perguntou. "Li." "Por quê?" "Porque todos os dias eu limpo essas salas, ouço advogados ensaiando argumentos, leio documentos deixados nas mesas." Lucas abriu a pasta. Dentro, cópias de sessões do processo, anotações manuscritas nas margens.
Seu advogado não iria te defender. O Dr. Braga me garantiu. O Dr. Braga recebeu 400 mil reais numa conta nas Ilhas Cayman 2 dias atrás. Transferência rastreada até uma subsidiária do seu ex-marido. Helena ficou sem ar. Como você? Tenho amigos. Pessoas que ainda confiam em mim. Você é zelador. Agora sou. Ela olhou para as anotações. Caligrafia firme, citações de jurisprudência, referências cruzadas. Você era advogado. Lucas acenou com a cabeça. O que aconteceu? Defendi 17 famílias contra uma construtora que usava material irregular. Ganhei. A construtora tinha ligações políticas. Fui acusado de falsificar provas. Perdi minha licença. Ele passou a mão pelo rosto. 3 anos atrás. E você ainda estuda processos. Nunca parei. Helena pegou uma das folhas. Ele havia circulado datas, valores, nomes, tudo conectado. Isso aqui, você montou uma linha do tempo da fraude. Seu ex transferiu 12 milhões em ativos fantasmas usando 5 empresas de fachada, todas registradas no mesmo endereço, todas com o mesmo contador. Tudo isso 3 semanas antes da Receita Federal abrir investigação. Como a Receita não viu isso? Porque alguém orientou onde não olhar. Helena sentiu o estômago revirar. O doutor Braga estava comigo desde o início. Ele tinha acesso a tudo. E passou tudo para o seu ex-marido. Silêncio. Eu tenho cópias, Lucas disse. Documentos que provam as transferências, testemunhas dispostas a depor, mas preciso de tempo para organizar. O juiz me deu 24 horas. Se você pedir adiamento, vão interpretar como desespero. A imprensa vai massacrar. Seu ex vai usar isso para pressionar um acordo. Helena fechou os olhos. Então o que eu faço? Me deixa sentar ao seu lado hoje, só observando. Eu te oriento no que dizer, no que objetar. Você apresenta, eu sussurro. Ele se inclinou. Amanhã a gente trabalha nas provas reais, mas hoje a gente segura a onda. Você não pode advogar. Não vou advogar. Você vai. Eu só vou te ensinar. Ela olhou para ele. Realmente olhou. Rugas ao redor dos olhos. Mãos calejadas. Um homem que limpava banheiros e corredores, mas ainda lia jurisprudência nas madrugadas. Por que arriscar? Se descobrirem que você está me ajudando, já perdi tudo uma vez. Sobrevivi. Lucas juntou os papéis. Você não merece perder pelo crime de outra pessoa. Eu sei como é. Helena pegou o copo de água. Bebeu devagar. Nem sei seu nome completo. Lucas Almeida Ferreira, 47 anos, ex-advogado criminalista, atual zelador do Tribunal de Justiça e a pessoa que vai te ajudar a provar sua inocência. Ela colocou o copo na mesa. Estendeu a mão. Helena Oliveira, 38 anos, CEO acusada de fraude e aparentemente sua nova aluna. Ele apertou a mão dela. Firme, breve. Vamos voltar, Lucas disse. Ainda temos 9 minutos. Vou te ensinar como responder as 3 primeiras perguntas do promotor. Helena entrou no tribunal ao lado de Lucas. Os flashes dispararam. Repórteres gritavam perguntas. Ela manteve o queixo erguido, mas as mãos tremiam. 6 meses atrás, ela entrava nesses mesmos corredores como testemunha em um processo corporativo. Eduardo ao seu lado, dedos entrelaçados aos dela, sorrindo para as câmeras. Somos imbatíveis juntos, ele havia sussurrado. Ela acreditou. Lucas segurou a porta da sala de audiências. Helena passou. Sentou na mesma cadeira onde estivera sozinha minutos antes. Agora ele estava ao lado, organizando papéis em silêncio. Obrigada, ela disse baixo. Ele apenas acenou com a cabeça. O juiz bateu o martelo. A sessão recomeçou. Helena olhou para Eduardo. Ele ajeitou a gravata, confiante. Ela lembrou do dia em que ele chegou em casa com papéis de divórcio e um pendrive. Você assina isso ou eu mostro para a Receita Federal o que tem aqui? Ela tinha rido. Eduardo, eu não fiz nada de errado. Eu sei, mas eles vão acreditar que sim.
2 semanas depois, a investigação começou. 1 mês depois, ele já estava com outra mulher. 2 meses depois, ela estava sendo indiciada. Todos os amigos sumiram. Números bloqueados, convites cancelados. A mansão ficou vazia. Apenas ela e o silêncio. Senhora Oliveira, a voz do promotor cortou a lembrança. A senhora pode explicar a movimentação de 8 milhões de reais em março? Helena respirou fundo. Sentiu um leve toque no braço. Lucas havia escrito algo no papel. Pergunte qual conta. Ela olhou para o promotor. Qual conta especificamente? Conta corporativa 4471. Lucas escreveu rápido. Você não tinha acesso sozinha. Eu não tinha acesso individual a essa conta. Eram necessárias 2 assinaturas. O promotor folheou documentos. Mas seu nome consta, juntamente com o nome do meu ex-marido, que era sócio majoritário e CFO da empresa. Murmurinhos na galeria. Lucas escreveu. Boa. A audiência seguiu. Perguntas, respostas, objeções. Helena sentia o coração acelerado, mas a presença de Lucas ao lado trazia uma estranha calma. Durante um intervalo, ele saiu e voltou com café. Colocou na frente dela sem dizer nada. Você faz isso por todos? Ela perguntou. Fazer o quê? Ajudar. Lucas olhou para as mãos. Eu costumava. Ela esperou. Quando eu ainda tinha licença, montei um escritório pequeno, Zona Norte. Atendia quem não podia pagar. Ele girou o copo entre os dedos. A maioria era caso perdido. Mas eu ganhava alguns, o suficiente para sentir que fazia diferença. E a construtora? 17 famílias, prédio inteiro com rachaduras, crianças dormindo em casas que podiam desabar. A construtora ofereceu acordo. Eles recusaram. Queriam justiça real. Lucas pausou. Eu quis dar isso a eles. Você ganhou. Ganhei. Eles receberam indenização. Prédio foi interditado. 15 dias depois, apareceu uma denúncia anônima dizendo que eu falsifiquei laudos estruturais. Ele riu sem humor. Os mesmos laudos que 3 engenheiros independentes assinaram. E a OAB acreditou na construtora. Processo administrativo. Cassação em 6 meses. Helena sentiu algo apertar no peito. Sua família? Não tenho. Minha mãe morreu quando eu tinha 20. Pai nunca conheci. Sem irmãos. Ele guardou o copo vazio. Sempre fui só eu. E você nunca tentou reverter? Tentei 3 recursos, todos negados. Gastei tudo que tinha em advogados. Ele olhou para ela. No fim, sobrou esse emprego. E os livros? Nunca parei de estudar. Por quê? Porque ainda acredito que o sistema pode funcionar. Só precisa das pessoas certas. O juiz retornou. A sessão continuou. Helena respondeu mais 20 perguntas. Lucas orientava em cada uma. Quando o promotor tentou confundi-la com datas conflitantes, ele desenhou uma linha do tempo rápida no papel. Quando tentaram vincular uma transferência ao nome dela, ele apontou a assinatura digital que não correspondia. 3 horas depois, o juiz encerrou a audiência do dia. Retornaremos amanhã às 9 horas. Senhora Oliveira, espero que esteja preparada para apresentar sua defesa de forma mais estruturada. Estarei, meritíssimo. Eduardo passou por ela no corredor. Parou. Zelador? Sério, Helena? Você caiu tão baixo assim? Lucas deu um passo à frente, mas Helena segurou o braço dele. Ele tem mais honra no dedo mínimo do que você teve na vida inteira. Eduardo riu. Amanhã você perde tudo. Espero que ele saiba limpar lágrimas também. Ela não respondeu. Apenas virou e saiu. Na escadaria do tribunal, Helena parou. A cidade se estendia à frente. Luzes acendendo. Pessoas voltando para casa. Eu tinha uma casa cheia, ela disse. Festas todo fim de semana. 30 pessoas na sala. Agora eu janto sozinha, olhando para o celular, esperando alguém ligar. Lucas ficou em silêncio. Ninguém liga, ela concluiu. Eu sei como é. Ela olhou para ele. Você janta sozinho também? Todo dia. Helena ajeitou a bolsa. Amanhã a gente precisa trabalhar nas provas, certo? Certo. Então vem para minha casa.
A gente pede comida e organiza tudo. Lucas hesitou. Por favor, ela disse. Eu não aguento mais esse silêncio. Ele respirou fundo. Tudo bem. Mas eu pago minha metade da comida. Pela primeira vez em meses, Helena sorriu de verdade. A mansão de Helena ficava em um condomínio fechado na Zona Sul. Portão de ferro, jardim perfeitamente aparado, fonte no centro da entrada. Lucas desceu do ônibus 3 quarteirões antes e caminhou até lá. O segurança verificou o nome dele 2 vezes antes de abrir. Helena esperava na porta. Calça jeans, camisa branca simples, cabelo preso, sem maquiagem. Ela parecia 10 anos mais jovem. Conseguiu chegar bem? Ela perguntou. Sim, tranquilo. Ela o guiou para dentro. O hall tinha pé direito duplo, lustre de cristal, escadaria de mármore. Lucas limpava lugares assim todos os dias, mas sempre do lado de fora das vidas que aconteciam dentro deles. Desculpa a bagunça, Helena disse, embora não houvesse bagunça nenhuma. Sua casa é linda. É grande demais. Ela passou pela sala de estar. Eu cresci em um apartamento de 2 quartos. Dividia o quarto com minha irmã. Minha mãe costurava à noite para pagar as contas. Helena parou na entrada da biblioteca. Quando comprei essa casa, achei que finalmente tinha chegado. Agora só me sinto perdida aqui dentro. Lucas entrou na biblioteca. Estantes até o teto, escada deslizante, sofá de couro. A mesa no centro estava coberta de caixas. Trouxe todos os documentos da empresa dos últimos 5 anos, Helena disse. Contratos, relatórios financeiros, e-mails, tudo. Ele colocou a pasta dele ao lado. Vamos começar pelas transferências. Precisamos montar uma cronologia visual que o juiz consiga entender em segundos. Eles trabalharam por 3 horas. Lucas organizava pilhas. Helena lia documentos em voz alta. Ele anotava datas, ela destacava valores. Quando encontravam uma conexão, ambos paravam e encaixavam as peças. Aqui, Lucas apontou para um contrato. Essa empresa. Você já ouviu falar? Helena leu o nome. Nunca. Eduardo assinou como representante legal dela. 2 dias depois, essa mesma empresa recebeu 4 milhões da sua conta corporativa. Como pagamento por quê? Consultoria fantasma. Lucas puxou outro documento. E olha quem é o dono registrado. O nome no papel fez Helena engasgar. O Dr. Braga. Seu advogado e seu ex-marido são sócios. Ela se levantou, andou até a janela. Respirou fundo 3 vezes. Helena, eu confiei nele. 15 anos de amizade. Ele foi padrinho do meu casamento. Sua voz falhou. Ele segurou minha mão quando minha mãe morreu e disse que sempre estaria do meu lado. Lucas ficou em silêncio. Como eu fui tão cega. Você não foi cega. Você confiou. É diferente. Ela virou. E você? Você confia em alguém? Não sobrou ninguém para confiar. E em mim? A pergunta pegou ele desprevenido. Lucas segurou o olhar dela. Estou começando a... Helena voltou para a mesa. Puxou a cadeira ao lado dele, não à frente. Me ensina como você lê esses documentos. Eu preciso aprender. Então, ele ensinou. Mostrou como identificar cláusulas escondidas, como rastrear transferências indiretas, como ler o que não estava escrito, apenas subentendido. Helena absorvia tudo. Fazia perguntas, anotava, desafiava. Espera, ela disse em determinado momento. Se essa transferência aconteceu em março, mas o registro societário só mudou em abril, então foi ilegal. E esse documento aqui serve como prova. Lucas sorriu. Exatamente. Você é um professor melhor que metade dos caros advogados que eu já contratei. Ou você é uma aluna melhor do que imagina. Às 8 da noite, Helena se levantou. Você tem fome? Sim, mas posso pedir algo. Não, eu cozinho. Lucas piscou. Você cozinha? Costumava, antes de ter empregados para tudo. Ela foi até a cozinha. Ele a seguiu. A cozinha era imensa. Ilha central de granito, fogão profissional, geladeira de 2 portas. Helena abriu armários até encontrar uma panela.
Arroz, feijão e ovo frito. É o que sei fazer sem receita. É o que eu como todo dia. Ela riu, de verdade. Então vamos fazer isso. Lucas lavou o arroz enquanto ela procurava o feijão. Ele picou cebola enquanto ela fritava o alho. Trabalhavam lado a lado em silêncio confortável. Minha mãe me ensinou a cozinhar quando eu tinha 8 anos, Helena disse, mexendo o feijão. Ela dizia que uma mulher que sabe cozinhar nunca passa fome, não importa o que aconteça. Sua mãe era sábia. Era. Helena baixou o fogo. Ela morreu 3 anos atrás, câncer. Eu paguei os melhores tratamentos, os melhores médicos. Nada funcionou. Sinto muito. Eu também. Ela nunca gostou do Eduardo. Disse que ele sorria demais sem motivo. Helena virou para Lucas. Mães sempre sabem, né? A minha sabia quando eu estava mentindo só pelo jeito que eu respirava. Como ela era. Forte. Trabalhava em 2 fábricas. Chegava em casa e ainda fazia comida. Nunca reclamava. Lucas mexeu o arroz. Morreu de exaustão. Literalmente. O corpo não aguentou. Quantos anos você tinha? 20. Segundo ano da faculdade de Direito. Eu ia trancar o curso, mas ela tinha deixado uma carta. Dizia para eu terminar, que esse era o sonho dela. Helena encostou na ilha, olhando para ele. Então você terminou. Terminei. Me formei. Passei na OAB no 1º semestre. Abri escritório com o dinheiro que ela tinha guardado. Ele desligou o fogão. Ela nunca viu, mas eu sempre senti que ela sabia. Ela sabia. Eles colocaram a comida em 2 pratos. Sentaram no balcão da cozinha, não na sala de jantar formal. Faz quanto tempo que você não janta aqui? Lucas perguntou. Desde antes do divórcio. Eduardo achava essa cozinha muito simples para receber visitas. Helena comeu uma garfada. Eu esqueci como comida simples é boa. É a melhor. Conversaram por 1 hora. Sobre filmes que gostavam, livros que marcaram, lugares que queriam conhecer. Helena descobriu que Lucas lia ficção científica. Ele descobriu que ela adorava documentários sobre crimes reais. Irônico, ela disse, considerando que agora estou em um. Mas você vai sair dele. Como tem tanta certeza? Porque a verdade está do seu lado. E porque você é muito mais forte do que imagina. Helena segurou o garfo no ar. Você mal me conhece. Conheço o suficiente. Você construiu uma empresa do zero. Sobreviveu à traição, abandono e acusações falsas. Ainda assim está aqui lutando. Lucas a encarou. Pessoas fracas desistem. Você não desistiu. Ela desviou o olhar, mas ele viu os olhos marejados. Desculpa, Lucas disse. Não queria... Não, é que faz muito tempo que alguém diz algo assim para mim. Helena limpou o rosto com as costas da mão. Obrigada. Eles lavaram a louça juntos. Helena lavava, Lucas secava. Quando terminaram, ela o levou de volta à biblioteca. Vamos trabalhar mais 1 hora? Ela perguntou. Vamos. Sentaram lado a lado novamente. Desta vez, quando seus ombros se tocavam, ao se inclinarem sobre os documentos, nenhum dos dois se afastou. À meia-noite, Lucas organizou a última pilha. Acho que temos material suficiente para construir sua defesa. Você acha que temos chance? Acho que temos mais que chance. Temos provas. Helena sorriu cansada. Você quer dormir no quarto de hóspedes? É tarde. Não, eu pego o ônibus. Lucas, são 15 minutos de caminhada até o ponto. Meia hora de espera, você mora do outro lado da cidade. Ela cruzou os braços. Fica. Ele hesitou. Por favor, eu durmo melhor sabendo que não estou sozinha nessa casa enorme. Tudo bem, obrigado. Ela o levou até o quarto. Toalhas limpas na cama, vista para o jardim. Qualquer coisa, eu estou no quarto do corredor. Helena? Ela parou na porta. Obrigado por confiar em mim. Obrigado por me dar um motivo para confiar. Lucas acordou com cheiro de café. Eram 6:30 da manhã. Ele desceu e encontrou Helena na cozinha, ainda de pijama, cabelo bagunçado, fazendo ovos mexidos. Bom dia, ela disse. Não sabia se você tomava café com leite ou preto. Preto, obrigado.
Eu também. Ela serviu 2 copos. Achei que a gente podia revisar os documentos antes de ir para o tribunal. Eles comeram na ilha da cozinha. Lucas corrigiu a forma como ela estruturava os argumentos. Helena anotava tudo em um caderno novo que tinha comprado. Quando o promotor perguntar sobre essa transferência, Lucas apontou para uma linha. Você responde só o que foi perguntado, nada mais. Mas e se ele tentar? Aí você espera a próxima pergunta. Nunca dê mais informação do que o necessário. Ela mordeu o lábio. Eu sempre fui de explicar demais. Eu sei. Eu percebi ontem. Ele sorriu de leve. Mas no tribunal, silêncio é estratégia. Helena praticou as respostas enquanto lavavam a louça. Ele fazia as perguntas, ela respondia. Quando ela começava a se estender, ele levantava a mão. Muito longa. Tenta de novo. Eu assinei apenas documentos previamente aprovados pelo CFO. Perfeita. No tribunal, Helena se saiu melhor. Respostas curtas, objetivas. O promotor tentou confundi-la 3 vezes. Ela olhou para Lucas. Ele escreveu palavras-chave no papel. Ela usou exatamente aquelas palavras. Eduardo observava do fundo, cada vez menos confiante. Depois da audiência, Lucas foi embora trabalhar. Helena voltou para a mansão vazia. Almoçou sozinha, olhando para o celular. Nenhuma mensagem. Às 7 da noite, a campainha tocou. Lucas estava na porta com uma sacola de supermercado. Pensei que a gente podia trabalhar de novo, ele disse. Trouxe ingredientes para fazer jantar. Helena riu. Você não precisa trazer comida. Eu sei, mas quero contribuir. Ela abriu a porta. Entra. Dessa vez, Lucas cozinhou. Macarrão ao molho de tomate, simples. Helena ficou sentada no balcão assistindo. Minha mãe fazia esse molho todo domingo, ele disse, picando tomates. Ela dizia que comida feita com calma tem mais sabor. Sua mãe estava certa. Eles jantaram conversando sobre o caso. Lucas mostrou uma nova linha de defesa. Helena fez perguntas que ele não tinha considerado. A troca funcionava. Você devia ter sido promotora, Lucas disse. Você pensa como eles. É porque meu cérebro nunca desliga. Eduardo odiava isso. Eduardo era idiota. Helena parou com o garfo no ar. Então riu. Obrigada por dizer isso. É a verdade. Nos dias seguintes, Lucas começou a chegar mais cedo. Trazia café, Helena colocava a mesa, eles revisavam estratégias antes do tribunal e organizavam provas depois. Uma noite, Helena estava lutando com uma planilha financeira complexa. Lucas se sentou ao lado dela e explicou cada coluna. Ela se inclinou para ver melhor. O ombro dele tocou o dela. Nenhum dos dois se moveu. Entendeu? Ele perguntou. Acho que sim. Explica de novo só para ter certeza. Ele explicou. Suas vozes ficaram mais baixas. A proximidade parecia natural agora. Na quinta noite, Helena estava cansada demais para cozinhar. Lucas pediu pizza. Eles comeram no chão da biblioteca, cercados de papéis. Quando eu era criança, Helena disse, minha mãe fazia piquenique dentro de casa quando chovia. A gente comia no chão da sala e ela contava histórias. Sobre o quê? Sobre mulheres fortes. Joana d'Arc, Marie Curie, Frida Kahlo. Helena limpou as mãos do guardanapo. Ela queria que eu crescesse sabendo que mulheres podiam mudar o mundo. E você mudou. Você construiu uma empresa que emprega 2.000 pessoas. Construir. Passado. Ainda constrói. Você só está atravessando uma tempestade. Helena olhou para ele. Como você faz isso? O quê? Me fazer acreditar que vai dar certo. Porque eu acredito. E porque eu já vi você lutar. Você não desiste fácil. Ela segurou o olhar dele por um momento longo. Então voltou para os documentos. Na sexta-feira, Lucas trouxe flores. Um buquê pequeno, simples, comprado na banca perto do ponto de ônibus. Helena parou na entrada da cozinha quando viu. É aniversário de alguém? Ela perguntou. Não, só achei que você merecia flores. Obrigada. Ela pegou o buquê, cheirou. Ninguém me dá flores desde... Nem lembro. Então já passou da hora.
Ela colocou as flores em um vaso e deixou na mesa da biblioteca. Cada vez que olhava para elas, sorria. Naquela noite, depois de horas trabalhando, Lucas se levantou para ir embora. Você pode ficar, Helena disse. Fica mais fácil começarmos cedo amanhã. Tenho que pegar roupa limpa em casa. Posso lavar aqui. Tenho máquina industrial que não uso há meses. Lucas hesitou. Não quero abusar da sua hospitalidade. Lucas, ela cruzou os braços. Você está me salvando de perder tudo. Acho que lavar uma camisa é o mínimo que posso fazer. Ele ficou. No sábado, sem audiências, eles trabalharam o dia inteiro. Lucas organizava argumentos, enquanto Helena preparava uma apresentação visual dos documentos. Ela tinha talento para design. Isso aqui ficou incrível, Lucas disse olhando para os gráficos. O juiz vai entender em segundos. Aprendi fazendo apresentações corporativas. É tudo sobre contar uma história clara. E essa história está clara. Eles almoçaram tarde. Helena fez sanduíches. Lucas trouxe o café quente. Comeram na varanda. Primeiro silêncio confortável em dias. Eu gosto disso, Helena disse de repente. Do sanduíche? Não, disso. Ter alguém aqui, trabalhar junto, não sentir que a casa está me engolindo. Lucas olhou para o jardim. Eu também gosto. De quê? De ter para onde voltar no fim do dia. Helena virou para ele. Você sempre teve. Aqui. Algo mudou no ar entre eles. Lucas segurou o olhar dela. Abriu a boca para dizer algo, mas o celular de Helena tocou. Juiz Carvalho. Ligação oficial. Ela atendeu. Lucas observou a expressão dela mudar. Entendo. Sim, meritíssimo. Segunda-feira, obrigada. Ela desligou. E aí? Lucas perguntou. Segunda-feira é a audiência final. O juiz quer as alegações conclusivas de ambas as partes. Temos o fim de semana inteiro para preparar. E se não for suficiente? Vai ser. A gente tem a verdade. Agora só precisa apresentar ela de forma que não deixe dúvidas. Helena respirou fundo. Então vamos trabalhar. Eles trabalharam até tarde. Lucas ensaiava com ela. Fazia perguntas difíceis. Ela respondia. Quando errava, ele corrigia. Quando acertava, ele sorria. À meia-noite, Helena bocejou pela 5ª vez. Chega por hoje, Lucas disse. Você precisa descansar. E você? Eu também. Eles subiram juntos. Pararam no corredor entre os quartos. Obrigada, Helena disse baixinho. Por tudo. Você não precisa agradecer. Preciso. Você podia ter ignorado. Podia ter ficado na sua vida. Mas você escolheu me ajudar. Lucas passou a mão pelo cabelo. Você me deu algo que eu não tinha há 3 anos. O quê? Um motivo para acordar querendo lutar. Helena deu um passo à frente. Segurou a mão dele. Apertou de leve. A gente vai ganhar, Lucas. Eu sei. E quando a gente ganhar, você vai voltar a advogar. Eu vou contratar os melhores advogados para reverter sua cassação. Helena, não discute. Você me deu minha vida de volta. Eu vou te dar a sua. Ela soltou a mão dele e entrou no quarto. Lucas ficou parado no corredor, olhando para a porta fechada. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo, além de raiva e perda. Sentiu esperança. Segunda-feira chegou como uma sentença. Helena acordou às 5 da manhã com o estômago embrulhado. Lucas já estava na cozinha revisando os documentos pela última vez. Pronta? Ele perguntou. Não, mas vamos assim mesmo. No carro a caminho do tribunal, Helena percebeu que Lucas estava mais quieto que o normal. Tá tudo bem? Sim, só focado. Mas ela conhecia aquele silêncio agora. Era o silêncio de quem estava se preparando para o pior. O tribunal estava lotado. Jornalistas, curiosos, empresários que queriam ver a queda de Helena Oliveira ao vivo. Eduardo estava na primeira fila do lado da acusação, sorrindo. Helena e Lucas sentaram na mesa de defesa. Ela organizou os documentos na ordem que haviam ensaiado. Ele abriu o caderno com as anotações. O juiz Carvalho entrou. Todos se levantaram. Bom dia. Esta é a audiência de alegações finais no processo contra a senhora Helena Oliveira. Promotoria, pode começar. O promotor se levantou e apresentou seus argumentos.
20 minutos de acusações, números distorcidos, insinuações. Helena apertou as mãos sob a mesa. Lucas escreveu no papel: respira, espera sua vez. Quando o promotor terminou, o juiz se virou para Helena. Defesa, por favor. Helena se levantou, respirou fundo. Começou. Falou sobre as empresas fantasmas, sobre as assinaturas duplas necessárias, sobre Eduardo sendo CFO com acesso total. Sua voz estava firme, os argumentos claros. Lucas acompanhava cada palavra, anotando pontos que ela deveria reforçar. Ela estava no meio da apresentação quando a porta do tribunal se abriu. Dr. Fernando Braga entrou seguido por 2 homens de terno. Ele caminhou direto até a mesa do promotor e entregou uma pasta. O promotor abriu, leu, sorriu. Meritíssimo, ele interrompeu. A acusação gostaria de apresentar novas evidências sobre a conduta da defesa. O juiz franziu a testa. Que tipo de evidências? Evidências de que a senhora Oliveira está sendo ilegalmente representada por um indivíduo sem licença para advogar. O tribunal explodiu em murmúrios. Helena virou para Lucas. O rosto dele tinha perdido a cor. O senhor Lucas Almeida Ferreira, o promotor continuou lendo da pasta, teve sua licença cassada pela OAB há 3 anos, por má conduta profissional. Ele está atualmente empregado como zelador deste tribunal e tem auxiliado a senhora Oliveira em clara violação da lei. Flashes dispararam. Repórteres gritavam perguntas. O juiz bateu o martelo 3 vezes. Silêncio! Helena se levantou. Meritíssimo, o senhor Lucas nunca se apresentou como meu advogado. Ele é meu assistente leigo, o que é perfeitamente legal. Legal? Dr. Braga se levantou. Ele redigiu seus argumentos, treinou suas respostas, organizou sua defesa completa. Ele apontou para Lucas. Esse homem foi cassado por falsificar provas e agora está manipulando este tribunal novamente. Isso é mentira. Helena bateu a mão na mesa. Ordem! O juiz olhou para Lucas. Senhor Almeida, é verdade que o senhor foi cassado pela OAB? Lucas se levantou devagar. Sim, meritíssimo. E o senhor tem auxiliado a senhora Oliveira em sua defesa jurídica? Sim. Então o senhor está ciente de que isso configura exercício ilegal da profissão? Lucas apertou a mandíbula. Estou ciente de que ajudei uma pessoa inocente a não ser destruída por uma farsa. Isso não é uma resposta à pergunta. É a única resposta que importa. O juiz tirou os óculos. Senhor Almeida, o senhor está suspenso de participar desta audiência. Por favor, deixe a sala imediatamente. Não! Helena deu um passo à frente. Meritíssimo! Eu preciso dele! A senhora tem direito à representação legal adequada, não a um auxiliar irregular. O juiz olhou para Lucas. Agora, senhor Almeida. Lucas juntou seus papéis. Olhou para Helena. Você consegue. Tudo o que você precisa está nesses documentos. Só segue o roteiro. Lucas, confia em você. Eu confio. 2 seguranças se aproximaram. Lucas saiu entre eles de cabeça erguida. A porta se fechou atrás dele. Helena ficou sozinha na mesa de defesa de novo. O tribunal girava ao seu redor. Eduardo ria abertamente agora. Dr. Braga ajeitou a gravata satisfeito. Senhora Oliveira, o juiz disse. A senhora deseja solicitar adiamento para contratar representação adequada? Ela olhou para os papéis na mesa. A caligrafia de Lucas em cada margem. As instruções dele. A confiança dele. Não, meritíssimo. Tem certeza? Absoluta. Helena organizou os documentos. Gostaria de continuar minha defesa. O promotor se levantou. Meritíssimo. Considerando que toda a defesa foi construída por um indivíduo sem licença, solicito que seja desconsiderada. Negado, o juiz disse. A senhora Oliveira tem direito a apresentar sua defesa. Continue, senhora. Helena respirou fundo. Olhou para as anotações de Lucas. Leu a última linha que ele havia escrito antes de sair. Você é mais forte do que todos eles juntos. Ela começou de novo.
Mas 10 minutos depois, o promotor interrompeu novamente. Objeção, especulação. Helena hesitou. Lucas sempre dizia o que responder a isso, mas ele não estava mais lá. Sustentado, o juiz disse. Ela tentou continuar, apresentou os gráficos. O promotor objetou de novo, e de novo, e de novo. Cada vez, Helena demorava mais para responder. Suas mãos tremiam, as palavras se embaralhavam. Eduardo se inclinou para sussurrar algo ao advogado ao lado. Ambos riram. Helena olhou para a galeria, para as câmeras, para os rostos julgando ela, e pela primeira vez sentiu que ia perder. A audiência foi suspensa para o almoço. Helena saiu correndo do tribunal. Encontrou Lucas sentado nos degraus da entrada, olhando para o nada. Ela se sentou ao lado dele. Eu não consegui, ela disse. Sem você, eu travei. Você conseguiu mais do que imagina. Eles vão me destruir, Lucas, ele virou para ela. Ainda não destruíram. E enquanto você tiver essas provas, você tem chance. Mas sem você. Você nunca precisou de mim, Helena. Você só precisava acreditar em si mesma. Ele segurou a mão dela. E eu acredito, mesmo que você não acredite ainda. Um repórter os viu. Apontou a câmera. Lucas soltou a mão dela e se levantou. Volta lá e termina o que a gente começou. E você? Eu vou estar aqui, esperando você vencer. Helena entrou no tribunal sozinha depois do almoço. O salão estava ainda mais cheio. Todos queriam ver o desfecho. Ela caminhou até a mesa de defesa sem olhar para ninguém. Colocou a pasta sobre a mesa. Respirou fundo. Lembrou das palavras de Lucas. Você nunca precisou de mim. Você só precisava acreditar em si mesma. O juiz Carvalho bateu o martelo. A defesa pode continuar. Helena se levantou. Olhou para Eduardo, para Dr. Braga, para o promotor. Meritíssimo. Gostaria de apresentar evidências documentais que provam minha inocência e expõem quem realmente cometeu fraude. Prossiga. Ela conectou o laptop ao projetor. A primeira imagem apareceu na tela. Um organograma das empresas fantasmas. Estas são 5 empresas registradas entre janeiro e março deste ano. Todas no mesmo endereço. Todas com o mesmo contador. Todas recebendo transferências milionárias da minha empresa. O promotor se levantou. Já sabemos disso, senhora Oliveira. A questão é que você autorizou... Eu não autorizei sozinha. Helena clicou para a próxima imagem. Cada transferência exigia 2 assinaturas. A minha e a do CFO. Ela apontou para a tela. Eduardo Oliveira, meu ex-marido. Mas você também assinou. O promotor insistiu. Assinei documentos que me foram apresentados como pagamentos legítimos de consultoria. Meu ex-marido, como CFO, tinha a responsabilidade de verificar a legitimidade dos fornecedores. Helena clicou de novo. Mas aqui está algo interessante. A tela mostrou registros societários. O dono legal de 3 dessas 5 empresas é o Dr. Fernando Braga, meu ex-advogado, o homem que me defendia enquanto roubava de mim. Murmúrios explodiram na galeria. Dr. Braga se levantou. Isso é uma mentira absurda. É? Helena virou para ele. Então explique essa transferência de R$400 mil para sua conta nas Ilhas Cayman, feita 2 dias antes de você abandonar minha defesa. Meritíssimo! Dr. Braga estava vermelho. Isso é uma invasão ilegal. É um documento oficial de rastreamento financeiro obtido legalmente através de requisição ao Banco Central. Helena entregou uma cópia ao juiz. E a origem dessa transferência? Uma subsidiária registrada em nome do Eduardo Oliveira. O juiz leu o documento. Sua expressão mudou. Eduardo se levantou. Isso não prova nada. Não! Helena clicou para a próxima tela. Então explique estes e-mails entre você e Dr. Braga, discutindo como direcionar a culpa para mim, como garantir que ela assine sem ler, como dividir os lucros depois que ela for condenada.
Silêncio absoluto. Esses e-mails são falsos, Eduardo gritou. Ela falsificou. São da conta corporativa da empresa, servidor oficial, com timestamp e verificação digital. Helena olhou diretamente para ele. Você me traiu, me roubou e tentou me colocar na cadeia para encobrir seus crimes. Eduardo abriu e fechou a boca sem conseguir falar. O promotor se levantou. Meritíssimo, solicito um momento para analisar esses documentos. Negado. A senhora Oliveira tem o direito de terminar sua apresentação. O juiz olhou para Helena. Continue. Ela respirou fundo. Estava funcionando, mas faltava a parte mais importante. Meritíssimo, durante os últimos dias, alguém me ajudou a encontrar essas provas. Não como meu advogado, mas como meu professor. Ele me ensinou a ler nas entrelinhas, a conectar os pontos, a não desistir quando todos desistiram de mim. Senhora Oliveira, e essa pessoa foi humilhada hoje neste tribunal, chamada de criminosa, expulsa. Tudo porque ele ousou ajudar alguém que não podia pagar um advogado caro. Helena virou para a galeria, para a porta dos fundos. Lucas Almeida foi cassado porque defendeu 17 famílias contra uma construtora corrupta. Ele ganhou. E foi destruído por isso. Agora ele limpa os mesmos corredores onde antes lutava por justiça. Sua voz falhou, mas ela continuou. E mesmo assim, quando me viu sozinha e abandonada, ele escolheu me ajudar. Sem pedir nada, sem esperar nada. Porque ele ainda acredita que justiça pode existir. A porta dos fundos se abriu. Lucas entrou devagar, parando no fundo da sala. Meritíssimo, Helena disse. Sei que ele não pode me representar legalmente, mas posso pedir permissão para que ele fale como consultor técnico sobre as evidências que ajudou a descobrir? O juiz olhou para Lucas, para os documentos, para Eduardo suando na cadeira. Senhor Almeida, aproxime-se. Lucas caminhou pelo corredor central. Cada passo ecoava no silêncio. Ele parou ao lado de Helena. Senhor Almeida, o juiz disse, o senhor pode explicar como obteve essas evidências? Sim, meritíssimo. Durante 3 anos trabalhando neste tribunal, mantive contato com ex-colegas advogados. Quando vi o caso da senhora Oliveira, algo não fazia sentido. Contratos sociais alterados, datas conflitantes, subsidiárias fantasmas. Lucas abriu a pasta. Pedi ajuda para rastrear as transações. Tudo legalmente, tudo documentado. E o senhor tinha autorização da senhora Oliveira? Tinha. Ela me deu acesso total aos documentos da empresa dela. O promotor se levantou. Mas ele não tinha licença para... Ele não precisava de licença para ler documentos públicos. O juiz o cortou. Continue, senhor Almeida. Lucas olhou para Eduardo. O esquema era simples. Eduardo Oliveira criava empresas falsas, aprovava contratos fraudulentos, fazia Helena assinar achando que eram legítimos e depois dividia o dinheiro com o Dr. Braga, que garantia que ela nunca descobrisse. Ele colocou 3 documentos na mesa do juiz. Aqui estão as provas de transferências, os e-mails e as declarações de 2 contadores dispostos a testemunhar. O juiz leu. Cada página deixava sua expressão mais severa. Senhor Eduardo Oliveira, o juiz disse, o senhor tem algo a declarar? Eduardo estava branco. Eu preciso falar com meu advogado. Eu era seu advogado, Dr. Braga gritou. E você me garantiu que ela nunca descobriria. Silêncio mortal. O juiz tirou os óculos devagar. Doutor Braga, o senhor acabou de confessar participação em fraude processual? O rosto de Dr. Braga perdeu toda a cor. Ele olhou ao redor, percebendo o que tinha feito. Não foi isso que eu quis dizer. Oficial, o juiz bateu o martelo. Detenha o Dr. Fernando Braga e o Sr. Eduardo Oliveira para a investigação de fraude, falsidade ideológica e obstrução da justiça. 2 policiais se aproximaram. Eduardo tentou correr, mas foi segurado. Doutor Braga gritava sobre direitos e advogados enquanto era levado. O tribunal explodiu. Flashes, gritos, câmeras. O juiz bateu o martelo 5 vezes. Ordem! Ordem neste tribunal! Quando o silêncio voltou,
Ele olhou para Helena. Senhora Helena Oliveira, considerando as evidências apresentadas, este tribunal declara a senhora inocente de todas as acusações. Os verdadeiros criminosos serão processados com todo o rigor da lei. Ele bateu o martelo. Caso encerrado. Helena fechou os olhos. As lágrimas vieram, mas dessa vez eram de alívio. Lucas colocou a mão no ombro dela. Você conseguiu. Ela virou e o abraçou. No meio do tribunal, na frente de todos, ela segurou ele como se fosse a única coisa real no mundo. Nós conseguimos, ela sussurrou. 3 semanas depois da sentença, Helena voltou à empresa. Os funcionários se levantaram quando ela entrou. Aplausos encheram o saguão. Ela acenou, agradeceu, mas não parou para discursos. Tinha trabalho a fazer. Sua primeira reunião foi com o departamento jurídico. Quero os 3 melhores advogados especialistas em direito administrativo, hoje. Para qual caso, senhora Oliveira? Para reverter uma cassação injusta da OAB. 2 dias depois, Lucas recebeu uma ligação. Senhor Almeida, aqui é do escritório Andrade em Associados. Fomos contratados pela senhora Helena Oliveira para representá-lo em um processo de reabilitação profissional. Quando o senhor pode vir ao nosso escritório? Lucas olhou ao redor da sala de zeladores. Vassouras, baldes, uniformes pendurados. Amanhã de manhã eu posso. O processo levou 4 meses. Audiências, depoimentos, revisão de provas. Helena pagou cada centavo. Compareceu a cada sessão, sentada na primeira fila. Quando o conselho da OAB anunciou a decisão, Lucas estava na sala com 3 advogados ao lado. Após revisão completa do caso, este conselho conclui que Lucas Almeida Ferreira foi injustamente acusado. As provas apresentadas na época eram insuficientes e tendenciosas. Sua licença está oficialmente restaurada. Lucas fechou os olhos. 4 anos. 4 anos limpando o chão, carregando a vergonha, acreditando que nunca mais voltaria. Helena estava esperando do lado de fora da sala. Quando ele saiu, ela sorriu. E aí, doutor Almeida? Ele riu. Pela primeira vez em anos, riu de verdade. Parece estranho ouvir isso de novo. Vai ter que se acostumar. 1 semana depois, Helena o chamou para almoçar. Escolheu um restaurante simples, não os lugares chiques onde costumava ir com Eduardo. Tenho uma proposta, ela disse depois que pediram. Estou ouvindo. Eu quero montar um escritório de advocacia, pro bono, para pessoas que não têm condições de pagar advogados caros, para famílias que são atropeladas por empresas grandes, para gente como eu fui. Ela se inclinou. E eu quero que você seja meu sócio. Lucas parou com o garfo no ar. Helena, eu coloco o capital inicial, você coloca a experiência, a gente divide as decisões meio a meio, sem hierarquia, sem ego. Por que você quer fazer isso? Porque a justiça não pode ser privilégio de quem tem dinheiro. E porque eu quero trabalhar com alguém que ainda acredita que vale a pena lutar. Lucas olhou para as mãos. As mesmas mãos que limparam banheiros, que organizaram documentos, que ajudaram a salvar a vida dela. Quando a gente começa? Semana que vem, se você topar. Eu topo. O escritório abriu 2 meses depois. Um andar comercial no centro. Nada luxuoso, mas funcional. 3 salas, uma recepcionista, estantes cheias de livros de direito. Na placa da entrada, Oliveira em Almeida. Advocacia social. O primeiro cliente chegou no 2º dia. Uma mulher com 2 filhos, despejada injustamente. Lucas a atendeu pessoalmente. Ouviu a história. Pegou o caso. Helena observou da porta. Viu a forma como ele explicava os direitos com paciência. Como segurava a mão da mulher e dizia que ia lutar por ela. Era para isso que ele tinha nascido. Em 3 meses, o escritório tinha 15 casos. 6 meses depois, 30. 1 ano depois, estavam contratando mais 2 advogados. Lucas voltou ao tribunal, onde antes trabalhava como zelador. Dessa vez, vestindo terno, carregando uma pasta de couro, representando uma família contra um banco. Ele ganhou.
Quando saiu da sala de audiências, encontrou Helena esperando. Vim assistir, ela disse. E aí, como eu me saí? Como um advogado que nunca devia ter parado de advogar. Eles caminharam juntos pelos corredores. Lucas parou na frente da sala dos zeladores. A porta estava entreaberta. Viu seu José, que tinha sido seu colega, limpando o chão. Lucas entrou. Seu José. O homem mais velho levantou. Lucas, ou melhor, doutor Lucas agora, né? Só Lucas. Ele apertou a mão do homem. Como vão as coisas? Do mesmo jeito, limpando, limpando. Lucas tirou um cartão do bolso. Se algum dia você ou alguém que você conhecer precisar de advogado e não puder pagar, me liga, a gente ajuda. Seu José segurou o cartão como se fosse ouro. Sério? Quando saíram, Helena passou o braço pelo dele. Você é um bom homem, Lucas Almeida. Aprendi com alguém que não desiste fácil. Engraçado, eu ia dizer a mesma coisa. Naquela noite, eles jantaram na mansão de Helena. Mas dessa vez, não estavam revisando processos ou montando estratégias. Estavam apenas conversando, rindo, dividindo histórias do dia. Sabe o que é estranho? Helena disse, servindo vinho. Eu tenho tudo de volta. A empresa, a reputação, o dinheiro, mas não é isso que me faz feliz. O que te faz feliz? Ela olhou para ele. Isso, trabalhar com propósito, ajudar pessoas, ter alguém que entende. Lucas segurou o olhar dela. Eu também. Também o quê? Também sou feliz. Pela primeira vez em 4 anos. Helena sorriu. Estendeu a mão sobre a mesa. Lucas segurou. E naquele momento, ambos souberam. Aquilo não era apenas uma parceria profissional. Era uma nova vida, construída sobre justiça, confiança e a certeza de que tinham salvado um ao outro. 3 anos depois, o escritório Oliveira, em Almeida, ocupava agora 2 andares. Sala de espera sempre cheia. 8 advogados na equipe, uma recepcionista e 2 estagiários. As paredes cobertas de fotos, uma família na frente de uma casa nova. Um homem segurando a indenização trabalhista que mudou sua vida. Crianças sorrindo depois que seus pais ganharam guarda compartilhada justa. Cada foto, uma história. Cada história, uma vitória pequena que significava tudo para quem recebia. Helena entrava no escritório todas as manhãs às 8. Lucas chegava 5 minutos depois, sempre com 2 cafés. Um ritual que ninguém comentava mais, mas todos conheciam. Naquela manhã de setembro, eles tinham uma reunião especial. 5 estudantes de direito esperavam na sala de conferências. Bolsistas do programa que Helena havia criado. Jovens de comunidades carentes que queriam ser advogados, mas não tinham dinheiro para pagar a faculdade. Bom dia, Lucas disse entrando. Sejam bem-vindos ao programa de mentoria. Durante 2 horas, ele e Helena ensinaram. Falaram sobre ética, sobre lutar mesmo quando parece impossível, sobre nunca esquecer por que escolheram essa profissão. Uma garota levantou a mão. Senhora Oliveira, é verdade que a senhora foi acusada injustamente? Helena olhou para Lucas. Ele acenou de leve. É verdade, e eu quase perdi tudo. Minha empresa, minha liberdade, minha vida. Ela pausou. Mas encontrei alguém que ainda acreditava em justiça quando mais ninguém acreditava. O doutor. Lucas? Sim, ele me ensinou que justiça não é privilégio, é direito, e que vale a pena lutar por isso, não importa o preço. Depois que os estudantes saíram, Helena e Lucas ficaram sozinhos na sala. Você foi muito humilde, ela disse. Podia ter contado que foi você quem descobriu tudo. Não importa quem descobriu. Importa que a justiça foi feita. Helena sorriu. Passou a mão pelo rosto dele, tocando de leve a aliança que ele usava havia 2 anos. Como eu tive tanta sorte. Não foi sorte. Foi destino. Eles caminharam até a sala principal. Na parede do fundo, emoldurado em vidro e madeira nobre, um uniforme azul marinho de zelador. O crachá, ainda preso no bolso. Lucas Almeida. Manutenção. Abaixo, uma placa discreta. Nunca esquecer de onde viemos. Jovens advogados passavam por ali todos os dias.
Alguns perguntavam a história. Lucas sempre respondia: "Me lembra que dignidade não está na roupa que vestimos, mas nas escolhas que fazemos." Naquela tarde, Helena e Lucas atenderam mais 3 casos: uma mãe solo lutando por pensão alimentícia, um idoso enganado por golpistas, uma comunidade ameaçada de despejo ilegal. Pegaram todos os 3. À noite, voltaram juntos para a mansão que agora era de ambos. A casa não parecia mais vazia, tinha vida, risos, propósito. Jantaram na cozinha como sempre. Arroz, feijão, algo simples. Conversaram sobre os casos do dia, sobre os estagiários, sobre o próximo programa de bolsas que queriam lançar. "Às vezes eu penso", Helena disse lavando a louça, "que se nada daquilo tivesse acontecido, eu ainda estaria presa naquela vida falsa. Casada com Eduardo, rodeada de gente que não se importava de verdade, trabalhando só por dinheiro. E agora? Agora eu trabalho por algo maior." Ela secou as mãos. "E divido minha vida com alguém que me faz querer ser melhor todo dia." Lucas a puxou para perto. Beijou a testa dela. "A gente salvou um ao outro", ele disse baixinho. "Salvamos." Eles ficaram ali, abraçados no meio da cozinha, enquanto a cidade acendia suas luzes lá fora. 2 advogados, uma causa, centenas de vidas mudadas, e a certeza de que justiça não é apenas o que acontece em tribunais. É o que acontece quando pessoas boas escolhem não desistir, quando estendem a mão mesmo quando ninguém estendeu para elas, quando acreditam que uma vida pode mudar outra e que dignidade não tem preço. Às vezes, o destino coloca as pessoas certas no lugar certo, não por acaso, mas porque havia uma história que precisava ser escrita, uma história de queda e reconstrução, de humilhação e redenção, de solidão e encontro. E essa história começou no dia em que um zelador ousou dizer: "Eu a defenderei."